E aí, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um Papo de Ponta. Hoje a gente vai ter algumas surpresas por aqui. Lembrando que esse Papo de Ponta ele é distribuído através do YouTube, é distribuído no Facebook, também nas principais plataformas de podcast. Hoje nós vamos receber, até que enfim, a gente vai receber o Luiz Lapetina. Estou desde o começo do programa tentando trazer ele para cá. Mas esse cara, vocês vão perceber que ele é diferenciado. Espero que vocês gostem e aí a gente vai bater um papo bem legal com o Luiz. Vamos lá conhecer? E aí, Luiz, beleza, cara? Ó, vou te falar uma coisa, vou tentar abrir aqui para você já entender o que acontece. Eu acho que todo Papo de Ponta, hoje é o 12º episódio dessa temporada, é o final da temporada, né? Mas todo Papo de Ponta eu falo que eu vou trazer você, todo. Aí tem uma coisa interessante que é assim, não é só você, tem outro também que eu estou tendo que raptar aí, que é o Caio B, que está fugindo da gente. E aí a gente fala assim, não, olha, eu tenho que trazer as pérolas até aqui no ponto. E aí o Rogério foi o primeiro, e aí eu falei, eu vou trazer o Lapetina, e agora você está aqui. Cara, deixa eu falar uma coisa, você é muito querido por aqui, viu? Queria que você se apresentasse um pouco, falasse assim, tal, quem eu sou, o que eu faço, para quem está assistindo a gente. Bom, legal. Vocês são muito queridos também, isso aí não é segredo para ninguém, né? Revi um monte de gente agora há pouco aí e tal. Bom, hoje eu estou programando, né? Voltei a programar. É difícil um pouco resumir, né? Eu sou velho. Vamos conversar, tem bastante coisa para falar. Tentei fazer uma lista aqui para ver se a gente consegue, para não esquecer. Sim. Então, eu comecei minha carreira... Eu trabalho desde os 15, né? E aí trabalhei no office boy, aí depois trabalhei no Banco Nacional, que era o banco da Ayrton Senna. Eu tive, quando a Ayrton Senna foi apresentado como garoto propaganda, por um acaso eu estava no evento, né? Muito legal, lembrei disso outro dia. E dentro do banco já, eu estava naquele período de escolher profissão e tal. Eu sempre tinha ido bem na escola e tudo, mas eu não conseguia achar minha vocação, né? Eu tive vendo alguns papos de ponta aí esses dias e me veio muito isso à mente. Uma coisa que eu acho muito complicado de você, muitas vezes, deve acontecer com muita gente, né? Isso eu vivi também dando aula, de o jovem ficar meio pressionado a ter que escolher logo faculdade, é muito cobrado pelos pais e tal. E eu fiquei numa situação ali, eu sou bem ruim para datas, tá? Mas eu vou tentar mais ou menos situar. Eu lembro bem do fluxo das coisas, eu não lembro dos números, né? Sim. Mas assim, lá pelos meus 20 anos de idade, mais ou menos, eu já tinha uma vida profissional no banco, não tinha nada a ver com tecnologia, né? Tecnologia era uma coisa totalmente nova, programação, era uma coisa que ninguém nem sabia direito o que era. A minha ideia quando eu ouvia falar de programação, era que você lidava somente com números, né? Sim. Aí, o que aconteceu? Eu tinha terminado o colegial na época, né, cedo, e falei assim, eu não sabia o que eu queria. Aí, por um acaso, eu resolvi fazer um vestibular para engenharia, por meio fazer, né? E aí eu descobri uma outra coisa também que eu acho relevante. Eu tinha estudado até a escola pública, mas na época ainda era boa, só que até a 8ª série. E aí foi quando eu quis trabalhar, quando eu tinha 15 anos, né? E hoje eu fico pensando que não era uma coisa muito da minha geração isso. Todo mundo começava a trabalhar cedo, na minha família, etc. Mas hoje eu penso que isso não é o melhor, né? Porque eu acabei sem ter noção muito do que fazer. Ninguém na minha família falou que eu tinha que trabalhar, nada disso. Eu que quis mesmo trabalhar, porque queria ganhar um dinheirinho ali e tal, eu com 15 anos, e tive apoio da família para fazer isso. Aí eu tive que mudar para a mesma escola, só que à noite. Cara, você vai entender o porquê da relevância disso, tá? O que tem certas coisas não merecem ser resumidas tanto.
É que, cara, eu nunca tinha me dado conta que eu tinha um certo privilégio de estar podendo trabalhar, somente estudar durante o dia, etc. Eu nunca tinha me ligado que quando eu estava na quinta série A, o que significava aquele A, por que tinha quinta série B? Na minha época tinha Sim. isso. Tempos depois que eu entendi que era porque eles colocaram os alunos com as melhores notas. E aí eu fui movido, sempre bom lembrar, por desejo próprio mesmo, porém, que eu acho que é equivocado, para a noite, para o noturno, que Sim. era, cara, basicamente eu não tinha aula. Eu tinha dois professores, se você pegar os 3 anos, dois professores, o de matemática e o de física, eles levavam a aula mesmo, eles não queriam nem saber. Só que o restante da turma era pessoas muito mais velhas, com muita dificuldade, etc. E então estavam ali somente para passar o ano mesmo, eles precisavam se formar, pessoas com trabalhos difíceis e tal. Então, assim, praticamente, em termos de estudo, tirando física e matemática um pouco, eu consegui aproveitar. Mas foi muito ruim na questão de estudo. Na questão pessoal, foi maravilhoso para mim, porque eu tive Ah, contato com você, pessoas que eu mundos que eu não vivia. mas você era da quinta série A, B ou C? Eu era da A, eu sempre fui da A, nunca eu não dava trabalho, nunca fiz Sim. exame, matemática exatas assim eu não estudava, porque Sim. achava fácil. Outras matérias de humanas eu ralava para tirar ali o C, o B, aí eu ralava e passava, entendeu? Mas eu Uhum. nunca dei trabalho. Só que basicamente 3 anos de colegial, de ensino, eu perdi. Sim. Mas sempre gosto de lembrar, na questão pessoal, foi espetacular, porque eu sempre fui muito criança, mesmo para a minha Sim. idade, né? Então, eu estava ali, acho que com uns 16, né? Por aí, 15, 16. Eu era uma criança de 12. De repente, Sim. sou colocado no mundo com adultos, pessoas 20, 21 anos, já com uma certa vida difícil e tal, né? E É. para mim foi bom, eu acho que isso também depois veio a me ajudar para dar aula, porque eu sou meio fascinado por vida diferente, entendeu? Sim. E não importa se Ah, é para gente melhor favorecida ou menos, eu achar todo mundo fascinante assim. E eu não, apesar de não era CDF do tipo babaca, nada disso, né? Então me dava bem com o pessoal, ajudei muita gente a passar de ano. eu aprendi, quando eu fui estudar à noite, eu aprendi duas coisas que foram bem relevantes também para a minha vida. Uhum. Uma eu já esqueci, que era como jogar truco. Eu já não jogo Isso eu mais. nunca aprendi. É, eu aprendi. E a outra foi beber cerveja. Aí isso aí foi muito importante para a gente dar sequência no processo todo. Porque a noite é outra coisa. Você falou aí sobre dar aula e o pessoal que está assistindo a gente não entende, né? Só para você entender também, Luiz, aqui para poder passar, a gente esse conteúdo que a gente faz aqui, ele é distribuído no Facebook, no YouTube e também fica disponível para o pessoal que ouve a gente nas plataformas de podcast, tá? Sim. Então a gente tem essa entrega lá. E eles não devem saber, ele não sabe quem é esse Luiz aí, né? Eu fico anunciando quem é esse Luiz. Aí, só para poder ficar claro, eu cheguei na Tecnoponto, eu tinha 23 anos de idade. Eu era molecão quando eu cheguei aqui na Tecnoponto. E só tinha dois professores, que era o Rogério Lacerda, que foi o que eu entrevistei no primeiro Papo de Ponta, primeiro, o número 1, né? O episódio número 1. E o Luiz agora encerrando a temporada, que era o segundo professor. Então, o pessoal, só para quem está escutando a gente entender, que o Luiz ele foi o primeiro professor da Tecnoponta que não era o dono, não é? É isso, né? E aí a Uhum. gente está falando sobre essa pegada aí de como é a construção do raciocínio. Por que você pensou em dar aula, Luiz? O que fez você Então, querer dar aula? Essa é eu para variar, eu não sou muito linear mesmo, né? Mas é bem lembrado aí. Então, eu vou até colocar um pouquinho. Você acabou já explicando, né, o que eu não expliquei. É, então, assim, para chegar só no
como que eu escolhi minha profissão e tal, né? E Sim, que para mim sempre acho muito relevante, assim, por que que eu comecei a dar aula também. Bom, eu terminei o colegial, sim. fiz a primeiro vestibular, sei lá, engenharia, não existia na época, eu estou falando, eu sou muito ruim para data, mas eu estou falando de anos 80, tá? Sim, Não sim, sim. existia nenhuma faculdade ligada, o máximo que Rock in teve Rio, né? Rock in Rio, era vendidos no banco onde eu trabalhava, inclusive. Rock in Rio, Rock in Rio. Isso Época do mesmo, o Rock in Rio. primeiro. É, o primeiro, Primeiro. Rock in Rio raiz. Isso, Sabe isso. que todo episódio eu coloco um tema, né? Aí É. a Gabriela, que pergunta assim, qual é o tema do Papo de Ponta com o Luiz que você vai fazer? Qual é o tema? Eu falei, o tema é tecnologia raiz. Bem aí, bem aí. Então, assim, por que que eu estou pegando esse recorte aí, né? Cara, porque o recorte, tudo bem que no meu caso teve ainda essa dificuldade, entre aspas, porque pela questão de ter feito um colegial fraco tecnicamente, fortíssimo pessoalmente, que eu também acho importante. Eu não sei se hoje eu trocaria a experiência que eu tive também, mas, mesmo assim, aquela história, deve ser a história de muita gente, você pega e escolhe uma faculdade e você nem sabe direito por quê. Sim, E eu, como o meu colegial tinha sido muito fraco, contrariando todas as expectativas da família, eu não passei no vestibular. Por quê? Eu me dei conta, quando aparecer veio a prova, não é que eu não tinha estudado, eu não sabia, eu nunca tinha ouvido falar da maioria dos assuntos que estavam na prova. E aí eu fui fazer um cursinho, aí eu gosto muito dessa história, porque diz muito respeito a ideias que você possa vir a ter também. É aquela história de ter oportunidade, né? Então, eu acho que eu tinha vontade, tinha capacidade e não tinha oportunidade. sim. Aí tinha na época uma coisa muito comum nos cursinhos, eu fiz o Equipe Decisão aqui em Santos, que era sensacional. Ali começou, não foi ali que começou, mas ali despertou, depois eu vou te dizer onde que começou, tá? Mas Uhum. ali despertou muito interesse sobre professor, porque eu tive os melhores professores do mundo ali, do mundo, Onde, espetaculares. onde, Luiz? Era o Equipe Decisão, era ali no Canal 2, pertinho da praia, não existe mais, E né? o que era isso aí? Então, era o cursinho, é engraçado, é verdade, eu tenho que explicar, porque acho que hoje nem existe, eu não sei. É, É, como muitas vezes os colegiais, a escola em si, né, não cumpriam o necessário para você conseguir ser competitivo no vestibular, sim. existiam os cursinhos, né? Mas Eu sinceramente, ainda tem cursinho, ainda, né? ainda tem, então eu não Eu sei. O acho que sim. objetivo era É, tinha eu fiz um objetivo. fez um objetivo que era muito bom também. Sim, Então, eu fui fazer o cursinho. E tinha uma coisa sensacional ali, sensacional. Eles pegavam, eles ofereciam uma semana de aula para você de grátis é bom, né? De graça. sim, sim, sim. E qual era a ideia? Eles colocavam assuntos, mesmo de vestibular, de todas as matérias. Pegavam um assunto, então era uma maneira de você conhecer os professores, você babava, você fala, não, Sim, sim. eu quero estudar aqui, eu quero estudar com Sim, esses sim. caras. E o que era sensacional é que eles, ao final desse mini curso de uma semana, eles aplicavam uma prova somente sobre o que eles deram, ou Sim, seja, te deram a oportunidade, te deram a capacitação, como você fala, sim. e agora você foi lá e agora vamos ver o teu aproveitamento. E dependendo do teu aproveitamento, você ganhava um percentual da bolsa ou até a bolsa integral, sem pagar nada. O percentual não era truque que você paga mais, não. E eu fiz, eu confundo um pouco, porque aconteceu isso com outro curso que eu fiz também, mas eu ganhei, eu não lembro se foi 40% ou 60% de desconto, porque eu fui muito bem. Eu acho que foi 60% de desconto, eu pagava 40%. Aí eu fiz até a metade do ano, só que eu já trabalhava, né? Sim. Continuava trabalhando. Acabei, por conta do trabalho, não conseguindo ir mais e tal. Aí eu fui no ano seguinte, tinha a mesma proposta.
eu fiz de novo, eu ganhei 100% de bolsa, eu não pagava absolutamente nada, num cursinho caro. Sim. E é engraçado essa experiência, né? Falei, cara, me deram oportunidade e eu consegui, entendeu? Sim. Simplesmente Sabe esse negócio de... absorvendo. Falando sobre oportunidade, tem uma É, coisa interessante, né? Quando eu tinha 12 anos de idade, a minha mãe trabalhava numa ação social que existia na igreja que eu frequentava quando eu era menino, né? E lá eles tinham os cursos profissionalizantes também, que eram cursos gratuitos para aquelas pessoas que estavam ali, né? E aí eu, muito cedo, com 12 anos, eu fiz o curso de elétrica, fiz o curso de marcenaria, fiz datilografia, e era tudo gratuito ali para aquele movimento que estava acontecendo. E eu levei isso para a vida inteira. Eu acho que até hoje, eu tinha 12, mas ali nasceu aquela vontade de desmontar as coisas, de montar ali que foi que trouxe essa vontade. E que se você assistiu o último Papo de Ponta, que foi o sim, 11, a Thaís sim, teve a ideia de montar aqui uma ação social da Tecnoponta, que é a TEC, que é justamente para usar essa estrutura que a gente tem, que é muito usada à noite, durante o dia não é. Então a gente vai pegar e vai treinar crianças que precisam também, no mesmo conceito. Olha, vamos devolver para a sociedade aquilo que um dia a gente também conseguiu ter um apoio para poder formar essa corrente, né? E eu adorei a ideia dela, a ideia é 100% dela, mas eu adorei e eu estou muito feliz por poder estar fazendo isso. Porque eu sei que, por exemplo, sei lá, a gente vai ajudar 24 jovens, ou 50, porque se inscreveram bastante pessoas, né? E eu acho que lá na frente, daqui a, sei lá, 30 anos, alguém vai estar fazendo uma conversa dessa, sim. contando que foi aqui, por conta dessa minha ação, ou dessa ação da Tecnoponta, que a Thaís promoveu, que ele teve a vontade de fazer tal coisa, é uma corrente, né? Você acha que eu estou comentando isso também porque inspirado nisso também, porque eu vi também a da Thaís, eu compartilhei ontem no meu Facebook até, que é a única rede social que eu tenho, e eu posto uma vez por ano, foi dela. Eu fui lá. Pode olhar lá, você vai ver a Eu postagem fui, a cada ano. Tipo não, foi assim, lá que pô, pelo menos a galera vai dar importância, né? Pô, isso, a postagem do Luiz saiu, a grande coisa, né? a postagem anual dele saiu, né? É igual aquela Saiu, exatamente. a fumacinha azul do Vaticano, assim. É o Luiz Ex postando. exatamente. Então, mostrando que, cara, a gente fala negócio de oportunidade e aproveitar talento mesmo, né? Sim, sim. Né? Opa. Desculpa. E aí, e o que aconteceu? Aí, pensando isso, com o negócio da idade, oportunidade e vocação, o que aconteceu? Eu fiz o outro ano de cursinho grátis, mas eu fiz direitinho, né? Dava valor para ser porque não era gratuito, é gratuito para mim, não era para a escola que está mantendo, né? Sim, sim. E maravilhoso. Só que aí eu tinha que prestar o vestibular e eu não tinha a menor ideia do que eu queria. Eu queria ao mesmo tempo um monte de coisa porque eu estava inspirado pelos professores. Eu tive um Sim. professor chamado Pese de biologia que ele era um deus, cara. Ele era assim, ele era bom na matéria, ele entretia e você vinha gente que não era do cursinho, vinham amigos que pediam para assistir aula. Então é o sonho, né? Sim, opa. É o sonho. Não, os caras queriam porque eles gostavam de assistir aula, cara. Sim, sim, E sim. esse cara, então, primeiro, assim, eu cheguei a pensar em fazer biologia por causa desse cara. É só para Mas, oi, é só pode para falar. poder falar, é só para poder conseguir transmitir conhecimento, né? Sim, mas Dependendo do que. isso. Mas e depois de um tempo, eu percebi que, cara, o que eu gostei naquele cara era a forma que ele ensinava. E assim, falar com muito cuidado isso, sem nenhuma, com risco, né, de ser pretensioso Hum. e guardada todas as proporções e tal. Assim, esse cara me inspirou muito. E esse cara dando aula, assim, ele mantinha a seriedade sem ser sisudo. O negócio era sério, a coisa ia para um lugar na aula. Só que você se divertia o tempo inteiro, ele tirava o peso, Sim. o cara era um maestro. Então, assim, no meu modelo de aula, eu inconscientemente, não é uma coisa consciente, mas você meio que aquilo passa a ser parte de você, Não tem né? jeito, Luiz. Ó, Não tem jeito. quando eu estava fazendo faculdade,
E eu não fiz faculdade novinho, não. Fiz faculdade depois, quando os problemas Sim, começaram a acontecer, eu falei, preciso aprender alguma coisa eu lembro. nessa área. Então, quando eu comecei a fazer a faculdade, eu me deparei muitas vezes com algumas pessoas, e eu até falo para meus filhos isso, que eu vou repetir aqui. Pô, o cara veio dar aula aqui, e ele dá aula, vamos supor, vamos imaginar, o cara dá aula de, sei lá, Delphi, vamos imaginar o Rogério lá. Pô, mas ele nunca trabalhou com isso. Ou então fala assim, o cara veio dar aula de marketing na faculdade. O cara dá aula de marketing, mas ele nunca trabalhou com marketing, dá aula de marketing e tal. Esse cara aqui está dando aula de contabilidade, mas ele nunca trabalhou com contabilidade. Como ele vai ensinar a gente e tal? Eu falei, gente, vou explicar uma coisa para vocês aqui. Aí eu falava com o pessoal, né? Vocês já pararam para pensar que existe uma profissão chamada professor? Que a profissão dele é pegar o conhecimento e transmitir de forma clara e didática. Pouco importa com que ele trabalhou, o médico que vai operar. Pouco importa se o cara é policial, ele que vai defender a sociedade, mas quando for ensinar a defender, é melhor um professor, porque a profissão do professor é ensinar. E aí, se ele nunca trabalhou com aquilo lá, mas ele ensina há anos, qual o problema dele transmitir um conhecimento que ele vai ter ali? Ele tem a experiência de aprender em um mês e treinar 1.000 pessoas. Essa é a profissão do cara, e é disso que você está falando, né? Parece que a gente combinou, tá? Mas todas as nossas conversas parece que a gente combinou, desde que a gente se Verdade. conhece. Sim, sim, sim. E você sabe, Eu separei uns conflitos aqui para a gente discutir. pô, por exemplo, eu errei quando eu mandei a Gabriela tinha pedido um brevezinho resumo ali e tal, e eu sou muito ruim para datas, né? Sim. E eu errei feio. Feio não, né? Eu coloquei que eu estava na área há 34 anos, mas eu contei a data de 87 quando eu abri a LBM. A E, LBM na está na minha lista verdade, aqui. tem a A ver. LBM está na minha lista para dar ok. Tá, tenho certeza. Na verdade, eu já estava na área há pelo menos 2 anos, né? Sim. E você sabe qual foi o meu primeiro emprego dentro da minha área? Foi como professor. Foi? Eu comecei a dar aula antes de começar, eu dava aula de programação. Tem coisa que eu não sei nem se tu sabe. Eu comecei a dar aula de programação antes de programar profissionalmente. Então, é aquilo Ou que eu meio que falei. junto. Comecei É, as duas coisas é o que meio eu, junto, na foi o que eu verdade. falei, né? É o Você acabou prazer de de falar isso. ensinar. Sim. E é assim, se você é seguro do que... eu acho que eu era muito seguro, porque a minha vocação... Então, eu vou chegar no negócio da vocação aí, cara. Da Sim. vocação, para mim, é muito importante. Eu acho que, independente de me conhecer ou não, eu sou mais um que tem uma história parecida com, talvez, a maioria, né? E aí eu vou juntar essas duas coisas aí. Eu terminei a faculdade, terminei o cursinho e eu falei, eu não vou prestar vestibular. Aí eu estava totalmente pronto, né? Sim, sim. Então, meu primeiro momento foi assim, eu não vou prestar vestibular. Por quê? Eu estava com muito medo de prestar e passar Sim. em uma coisa que podia me fazer infeliz, porque eu não tinha certeza. Tem Sim. certas coisas que eu meio que assim, eu sou flexível para um monte de coisa. Eu sou uma pessoa muito fácil de se adaptar, mas certas coisas não dá para negociar. E eu nem sabia com o que eu estava negociando, porque eu não sabia que eu ia ser programador. Sim, sim. Aí, então, assim, para quem acha que ainda não descobri até essa idade, acha que não vai descobrir, então, a minha história. Eu terminei a faculdade, de novo, terminei o cursinho, não prestei vestibular, eu trabalhava no banco. Sim. Aí eu vejo um sujeito chamado Cláudio, que eu tenho que falar o nome, né? E que era conhecido assim do banco. O banco tinha 200 funcionários na época, era enorme. E é um cara, sim, gente boa e tal, né? Eu também. Aí, tal. E eu vejo o cara com uma televisão é bizarro pensar nisso. O pessoal tem que pesquisar, uma televisão de tubo pequena. E o cara com aquela televisão, eu falei, cara, o que tu tá fazendo com essa raio dessa TV aí, né? Aí ele começou a me explicar, não, é que eu tenho um computador.
E para mim, computador era uma coisa de viagem ao fundo do mar. Agora eu fui muito velho agora, hein? Muito velho. Viagem ao fundo do mar é muito velho. Eu não me É a lembro. coisa de cinema, né? Que Sim. eu não tinha ideia. E ele falou que, falei, não, é um computador pessoal e tal, não sei o quê. E eu procurando minha vocação, não tinha ideia do que era. Ao mesmo tempo, uma amiga minha do banco começou a falar de programação. E eu falei assim, pô, mas como que é? É só número, né? Não, não sei o quê. Você estava falando outro dia, né? Você falou assim, na Tecnoponta que tudo começou. Eu vou te falar assim, engraçado, houve 3 focos do meu ponto de vista, né? Fortes aqui em Santos. Primeiro foco de se falar em tecnologia, não falava em computador, Sim, sim, sim. era programação, não existia Sim. nada além de você estudar programação. Então, tinham 2 escolas aqui em Santos, na Conselheiro Nebias, a escola chamada COBOL, a escola chamada Executivo. Sim. E ela me falou desses cursos, nesse mesmo tempo que eu estava em contato com esse meu amigo, com o Cláudio. O Cláudio me convidou para ir na casa dele para ver. Era um computador, tinha uma linguagem chamada BASIC. Tentem imaginar que isso não é da tua época também, embora você não seja tão novinho. Não, mas assim... Mas o Basic depois inspirou o Visual Basic e o ASP. Mais ou menos. O Visual Basic, de Basic só tem o nome. Não tinha nada a ver. Mas o curioso é o seguinte... Então eu só escutei falar mesmo. Mas não tem só o nome, eles roubaram, mas... Roubaram não, né? Adaptaram, mas não tem nada a ver. E o Basic era uma linguagem pessoal mesmo, não era uma linguagem profissional. E você ligava o computador, você tinha a linguagem. É difícil explicar isso. Você não tinha o sistema operacional, esquece a internet. Sim. A internet é uma coisa, não existia. Sim. Você ligava e o que você podia fazer? Programar. Você não tinha outra coisa para fazer. E você gravava as coisas em fita cassete, você recuperava. Eu acho que o Rogério chegou a usar também. E, ao mesmo tempo, eu conversando com essa menina e falando dos cursos e tal, ela empolgada, não sei o quê. Olha o que é vocação, né? Sim. Vocação, quando eu digo assim, não estou falando de dom superlativo. Eu acho até que eu engano bem, né? Há bastante tempo, até hoje estou nativo, mas assim, é um negócio de você ficar... A vocação você não tem dúvida, Então, o que aconteceu? É legal sempre para o pessoal tentar imaginar, acho que até para você é difícil imaginar isso, e até para mim que vivi. Curso de COBOL era 6 meses, não é crítica isso, tá? Sim, sim. 6 meses sem você ver a cara de computador. Era no papel. Você sabe o que é mais bizarro? Quadriculado, né? Quadriculado. Você sabe o que é mais bizarro? O que é a vocação? Porque eu não fiquei fascinado pela máquina. Até hoje eu não sou aquele super a lógica, né? em tecnologia. É a lógica, rapaz. É a lógica. E aí... É apaixonante. Cara, eu acho que 1 hora de aula, se tanto, eu falo assim, essa é a minha vocação. É como se fosse fazer um curso, estudar a palavra cruzada, com lógica. Né? Aí você fala assim, cara, eu sou muito bom nisso. Aí depois os caras pegaram essa tecnologia, que é a palavra cruzada, e falaram, se você jogar isso no computador, dá dinheiro. Sim. Aí isso é programação, né? Sim, e assim, a programação, ela meio funciona na tua cabeça. Sim, depois você vai para o computador, para os outros usarem. Sim. É alquimia, né, também. Oi? É alquimia. Então, a programação, para mim, é alquimia. Você transforma nada em ouro. Isso. E assim, independente, eu estou dando meu exemplo que é de programação, mas assim, para quem... Fazendo uma correção, é melhor que a alquimia, porque a alquimia você transforma alguma coisa em ouro. A programação você transforma nada em ouro. É por aí mesmo. E assim, por que eu estou falando isso? Não é tanto para dizer assim, somente para quem tem essa dúvida de vocação, etc., para procurar o que gosta. Eu sempre dei esse conselho. Os pais não gostam muito desse conselho, mas eu dou, não quero nem saber.
Cara, assim, faz procurar o que gosta, porque eu tinha muita inveja, tinha uma amigona minha no banco, que, cara, a paixão dela era ser enfermeira, ela fazia curso de enfermagem, trabalhava somente para pagar a faculdade, e ela tinha uma certeza tão absoluta do que ela queria, e eu fazia assim, caramba, meu, Lúcia, o nome dela, caramba, Lúcia, como que você tem tanta certeza? Eu falei, é minha vocação, sabe? Eu não entendia aquele sentimento. E quando eu fiz a primeira aula de programação sem ver computador, eu tinha certeza que era aquilo com o qual eu ia trabalhar a vida inteira. E a paixão que eu tive naquele momento é a mesma que eu tenho hoje, cara. É a mesma que eu tenho hoje. E porque é difícil também. A gente fala, não é tudo, a coisa não, né? A vida não é um morango. Então, aí, a partir daí, você vê, eu desenvolvi duas vertentes. Eu continuei no curso de COBOL, somente adorando e somente no papel e tudo, e ao mesmo tempo tendo contato com esse meu amigo, o Cláudio. A gente virou, lembrei muito quando você contou da tua história também, a gente virou, aí ele viu que eu também tinha nascido para fazer aquilo, né? Então, pô, e para ele foi um alívio, porque tinha poucas pessoas que ele conhecia naquela época, né? Sim, sim. Aí a gente falou assim, pô, aí a gente tinha os amigos no banco e, pô, vamos dar aula para eles aí, tal, uns caras legal e tudo. Aí cobrava lá qualquer coisa lá, mas é mais pela farra mesmo, né? Sim, sim, E sim, a sim. gente ia lá no quarto dele para dar aula para os caras, entendeu? E era Sim. demais, era divertido demais. E aí começa a vir ali, sim, eu sempre falei isso, eu nunca escondi, nunca, nem em aula eu falava para os alunos, eu falava assim, eu não gosto de dar aula, eu gosto de ensinar. Não é truquinho de Sim. palavras, é Sim. porque ensinar, como você falou na sua entrevista, assim, alguém te pergunta uma coisa, você já saca uma lousa da carteira, Sim. uma lousa automática lá, e você começa a explicar. Eu sou assim até hoje, eu me controlo muito, porque para não exagerar, porque Sim. às vezes a minha noção de tempo é ruim. Não é que é ruim, é que Sabe, eu não estou nem é, aí. sabe que eu tava fazendo uma reunião no Backsite nessa semana agora, esta semana. É, E aí eu tava na reunião e lá na minha sala no Backsite, cara, eu acho que se eu montar 10 salas para eu trabalhar, as 10 vão ter uma televisão, um sim, computador e uma lousa. sim, Todas sim, elas vão ter esse kitzinho aí, porque eu não consigo falar sem explicar. Não consigo. sim, sim, sim. É, E, aí eu é, tava lá fazendo a reunião, né? E comecei a reunião. Aí o Fabrício, que trabalha com a gente lá, que também é professor daqui no Ponta, falou assim: que horas vai acabar a aula e começar a reunião? a gente leva umas cutucadas, né? Aí eu E, olhei, não, e eu em pé, assim, com a caneta na mão, assim, sabe, do lado do Paulo, assim, eu olhei para ele, quase que eu falei, não não, adianta. quase que eu falei para ele, a reunião acabou para você, meu camarada. Game over. Mas assim, quem manda aqui sou eu, O né? Fabrício, o Fabrício tem essas pérolas. Então, e assim, então assim, isso nunca saiu de dentro de mim. Eu tenho que ser justo também, quando eu falei assim, estava falando dos professores que eu tive no cursinho, que me despertaram, assim, mas não foi a primeira despertar. Eu tava pensando, você contou que você tocava guitarra, eu acho que eu não sabia disso. Falei, pô, será que eu consigo contar alguma coisa que ninguém do meu círculo saiba, né? Mas eu não sei se você sabe. Eu tenho uma teoria de que, não sou só eu, né? Se você pegar uma criança, não sei se deve se fazer isso, né? Se pegar uma criança de 3, 4 anos, você consegue alfabetizar, Sei, se ela tiver o devido cuidado. sim, Essa minha teoria é porque eu fui alfabetizado, então acho que qualquer um consegue. sim, E aí, por muito tempo, cara, eu te juro, é de coração que eu vou falar. Então, assim, na época, até na minha família, assim, tinha um negócio assim, nossa, ele aprendeu a ler e escrever, né? Com 3 anos, com 4 anos, já sabia ler e escrever. Deu susto na minha mãe, que a minha mãe não sabia. Ela estava lendo um jornal, eu comecei a ler o jornal de ponta cabeça para mim, porque ela estava do outro lado. E ela tomou um susto. E não tem nada de genial até aí, tá? Sabe o que sim. tem de genial? Que a pessoa que me alfabetizou tinha 9 anos.
Isso é É a genial. minha tia Neidinha. Cara, imagina, Ela depois de estava muito ela tempo, tava brincando de ser professora, né? ela estava brincando de ser professora, cara. Que E legal. aí, agora você imagina, depois de muito, eu te juro que eu só me Não, dei conta disso depois de muito velho. isso é de E arrepiar. é de arrepiar, eu vou te falar por quê também. E tem, de novo, a história da vocação, né? A gente sabe, existem muitos estudos que apontam que a idade de, acho que até 6 anos, tudo que acontece na tua vida é muito marcante, pode ser determinante, etc. E eu fiquei pensando muito tempo, essa vontade minha de ensinar, é, essa didática, uma Sim. criança de 9 anos conseguir, eu falo, não é ela estava brincando só, ela conseguiu. Então, assim, eu acho que eu acabei ficando hipnotizado por aquilo. Não por eu entender, aliás, não por eu só entender o que ela explicou e conseguir. É pelo jeito de a didática dela, de conseguir fazer Não, isso, etc. eu acho que foi o vírus, vamos falar assim, esse nome não é muito bom agora por causa da pandemia, E mas o vírus vírus bom, né? É o vírus bom. o vírus do bem. Vírus da vacina. É, o vírus da academia, vamos falar assim, Sim, da didática, ele estava ali sim. já, né? A genética, né? Vamos falar assim, estava ali, né? O algoritmo já estava colocado e aconteceu naturalmente, né? O ser humano é um ser social por conta disso. E eu não posso esquecer, e a minha mãe era professora de piano, ela dava aula para sobreviver mesmo. Sim, E eu vi ela dando aula. E a minha mãe, ela era excelente professora mesmo, não é porque é minha mãe. Tá? sim, Assim, eu via a pessoa se transformar quando começava a dar aula. sim. E é engraçado que é exatamente isso que acontece. Sim, sim, sim. Quando você começa a dar aula, quem tem, acho que essa... Eu também, acho que eu posso também chamar de vocação, né? Sim, Aí já juntando agora o ponto, eu no banco, eu vou juntar uma coisa com a outra. sim, Comecei a dar a aula junto com o meu amigo ali, era muito divertido e sim, eles aprendiam, a gente estava brincando também, como a sim, minha tia, e logo em seguida, eu no banco, eu já sabia, eu tinha até teria uma carreira interessante no banco e tal, né? Eu tinha acabado de ser promovido, mas eu já sabia que aí o que já tinha vocação, né? E a maneira que eu consegui para entrar na minha área foi dando aula. E sim, aí eu fui convidado, aí é o segundo foco, tá? Teve esse primeiro sim. foco assim, do meu ponto de vista. Não sei se Assim surgiu o professor Lapetina. Vamos falar isso, chamar assim, né? isso, isso. Aí eu comecei a dar aula de COBOL na SOS Computadores, onde ali também juntou também. Sabe como juntou aqui na Tecnoponta? Muita gente que depois despontou, como você, né? Por exemplo, Marcelo, Renato, Sim, um monte de gente. Ali também, na SOS Computadores, são pessoas que eu tenho contato até hoje. Tem uma amizade lá, que é o Mazinho, que é super meu amigo até hoje, de ter contato, de ir na minha casa e tudo. E, então, assim, criou ali um foco também muito forte, muito forte. Também, na época, era mais programação, faz muito tempo isso. E o terceiro, aí eu tenho que mencionar, eu dei aula também. Eu trabalhava no banco, comecei a dar aula, desculpa, eu pulei. Eu comecei a dar aula no Colégio Afonso Pena, aqui, e era um colégio, uma escola normal, não era uma escola técnica. E sim. eles resolveram criar um curso de Basic para molecada e tal, e eu fui lá me aventurar. Eu até pulei. A SOS veio depois, veio logo depois. Então, assim, a minha estreia por público, vamos dizer assim, foi no Colégio Afonso Pena, é o professor Cláudio Alonso, dono, um cara super entusiasta de tecnologia e tal, e ele gostou de mim e tal, e eu falei, vamos dar aula. Então, aí, cara, é assustador falar isso hoje. Eu peguei turmas de adolescentes e peguei turmas de pessoas mais velhas que eu. Esqueci o nome agora.
Das pessoas mais velhas que você? Não, não, na época, né? Eu tinha 21 anos, né? Ai, 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 Então, velho. aí, o que que acontecia? Se eu E a pudesse, galera chama... Ô, Luiz, se eu pudesse falar tudo que eu penso quando eu faço papo de ponta aqui, eu tenho que ficar me policiando, porque as piadas são ruins, cara. Por Então eu mim, fico seguro. Não, pô, por mim, tô eu nem acabo aí. eu me seguro, eu me seguro por todos, né? Porque tem muita piada ruim que vem aqui na cabeça. Falei, não, deixa, vamos seguir. Vou poupar o pessoal do pensamento Não, por mim, fértil. eu gosto. Então, aí é curioso, eu peguei uma turma... além, me tinha fugido a palavra. Tinha um negócio chamado supletivo, que eu acho até que existe, ainda não sei, que eram pessoas que não tinham tido, de novo, aquela história, pessoas que tiveram que trabalhar muito cedo, não conseguiram concluir o Sim. ensino e tal, e depois elas faziam de Tem uma um forma outro nome, resumida. ainda existe, eles mudam o nome das coisas, mas Não sei. algumas coisas que a gente fazia ou faz, Uhum. agora tem nomes diferentes, mas eles sempre ainda tem, eles chamam de EJA, se eu não me engano. Mas Ah, tá. Eu tô ignorantão nisso. Aí o que aconteceu? Eu estava, tudo bem, tinha pego umas classes com adolescentes ali, beleza, me saía bem. Putz, eu peguei uma sala com supletivo, cara. As pessoas entravam, os caras, pessoas mais velhas que eu olhavam, esse moleque aí, o que ele tá fazendo? E, tipo, invocar. Tinha uns caras, eu tipo me assim, os lembro. caras iam me quebrar, cara. Eu me lembro E, dessa sensação, ensinando Linux aqui na Tecnoponta, chegando com 25, 26 anos de idade, aí vinha aqueles cara monstro da tecnologia, não sabia. apagar a operação da tua filha. Isso é piada interna. Tu tem que se policiar, eu não tô nem aí. Eu não tô nem aí. Ai, É, ai, ai, meu. cara, e aí eu falei assim, eu fiquei com um certo medo mesmo, né? Falei, aí eu começo a falar, né? E aí meio que você dá aquela incorporada ali e vai embora. E aí eu conseguia uns programas que demonstravam alguns programas que tinham um pouco de entretenimento. E Sim, aí sim. as pessoas já começavam a se virar na cadeira, assim, entendeu? Tipo, É, interessante isso aí, não sei o quê. E aí você fazia os caras participarem, e aí você conseguia trazer a galera para você, né? Mas, cara, Luiz, essa foi a minha primeira experiência, já foi pesada, entendeu? sim. Olha o frio na barriga que eu passei dando aula, me lembra dessa turma, tá? É. Foi aquela turma de Linux, Red Hat 4, de sábado, essa que você tirou sarro aí. Mas olha como era pesado para mim, como era desafiador aquele momento. Sim, Estava fazendo aula nessa turma o João Shen, sim, que é dono a lenda, né? da SoftScan, SoftScan, é o nome da empresa dele, né? O Não João Shen, sei. era SoftScan. E o João Shen foi professor de informática do meu irmão, lá em São Vicente, no começo. Não, E era naquela época que ele chegava com um papelzinho quadriculado para poder mostrar. E eu queria aprender aquele negócio, mas eu não tinha como estar naquela turma que era muito criança. Então, assim, naquele momento, estava o professor do meu irmão, do momento que eu não tinha nem como ter acesso a essa tecnologia, o cara estava sentado ali e eu tinha que ensinar para ele alguma coisa. Aí que vem falar, a imagem que eu tinha daquele momento foi bem desafiador para mim, estar ali. João Shen, assiste aí e depois comenta aqui embaixo. eu gosto muito desse eufemismo desafiador, acho muito bonito. Para evitar palavras rudes, né? É, foi, Cara, foi. mas ali também foi, cara, meio que você se transforma mesmo, cara. É assim, você devora ali para não ser devorado. E super na boa, né? E você acaba trazendo as pessoas mesmo. As pessoas começam também a perceber, acho que eu acho que o sentimento mais importante, o professor principalmente, mas eu acho que na vida é empatia. É você Sim, tentar entender pela cabeça do outro. Não adianta você ficar sim, entendendo sim. pela sua cabeça. Primeiro que você não vai sair do lugar. E outra É, que você não vai se comunicar. demora para você. Demora. Sabe uma primeira coisa que eu acho que dá um estalo? É quando Hum. você consegue. Quando você percebe que você é diferente do outro. Já é um. Quando você descobre quando você percebe que você é diferente do outro, porque até você julga todo mundo como se fosse igual a você. Então você fala, pô, se eu penso assim, por que ele não pensa? Se eu tenho a facilidade de aprender isso aqui, por que ele não aprende? Se eu faço isso, por que ele faz também?
no momento, e ó, o Rogério que me falou isso aí uma vez, ele falou assim, cara, você tem que pensar que você é diferente dele. Então, o que serve para você não serve para ele. Esse toque foi o toque do Rogério. Sim. Aí eu falei, verdade, tem que pensar nisso aí. E que é um gênio da empatia, né? Sim, Porque sim. senão o cara não ganha dinheiro. Ah, Você não tinha ganho dinheiro. sim, sim, sim. E muito merecidamente, por sinal. Então, então aí agora eu vou conseguir dar uma estilingada, tá, na data aí. Então, basicamente, aí eu comecei a dar aula no Colégio Afonso Pena e, cara, foi uma experiência assim, maluca, mas sensacional. E eu trabalhava no banco ainda, ao mesmo tempo eu trabalhava no banco e dava aula à noite. E foi aí eu entrei na faculdade. Eu tinha matemática com ênfase em computação. ênfase, então se tocava no assunto. E Sei, aí sei. eu passei no vestibular muito facilmente. Aquele meu vestibular que eu não tinha passado, depois de ter feito o cursinho, foi muito fácil, só para arrematar o negócio de novo da oportunidade, né? Só que eu fui tipo umas 3 aulas. E aí, só que eu já morava sozinho, não dava para ter tudo. E eu não estava muito empolgado, não dá para mentir, não dá para tirar da minha história que eu já tinha o problema de visão, né, que eu tenho, Sim, e que já influenciava muito. E sim. eu tenho que falar também, que nessa época que agravou mais, e é curioso, né, cara? Agora acho que vai ser um pouco grande demais, mas assim, cara, o mundo hoje, para mim, mesmo minha visão tendo piorado e tal, temos profissionais é muito mais fácil. Por quê? Porque o online, seja para ter Sim, aula, seja para trabalhar, eu tiro toda a minha desvantagem em sim. casa, porque Claro. lá tem o meu ambiente onde eu sou 100% produtivo, Sim, sim, né? sim. Então, assim, é curioso isso. Eu falei que assim, eu ia dar um pulo enorme, né? Sim, sim. E eu tô, Você só saiu que do primórdio para hoje, você veio, né? para hoje, Não a aconteceu minha mais, tipo, conversa, corta aqui e volta agora começa agora, né? isso, a minha conversa nunca é linear. Mas a sacanagem é que eu pulei a Tecnoponta. Não, você pulou a LBM, você pulou Tecnoponta e já Pulei, veio levei, para outra. Então, eu vou tentar agora ser mais protocolar. É, É não, que eu não queria perder é esse só uma gancho. questão de linha de tempo mesmo, só. Sim, e eu tô querendo puxar o gancho aí, tem a ver com, eu gostei muito do conceito que você falou de ensino remoto, que eu acho que é presencial, é Sim, sim. diferente do EAD, que tem seu valor, mas a diferença é ser presencial físico e presencial remoto, Sim, sim. é completamente diferente do EAD, pelo que você É, falou. o ensino à distância com conteúdo gravado, eu imagino como se fosse a apostila em vídeo, não que fosse o ensino Isso, mesmo. Agora, isso, o que a gente faz aqui não é isso. A gente tem isso. até. A gente vai criar apostilas em vídeo, que seria o conteúdo gravado para o EAD. Aham. Eu acho que o conteúdo do curso gravado ele substitui a apostila, não a aula. Sim, sim, Agora, isso aqui que a gente faz, assim, que é ao vivo, na Tecnoponta, sim. todos os ambientes da Tecnoponta foram preparados para dar aula, não para produzir apostila ao vivo, em vídeo. Cara, o aluno, olha eu impondo, não estou impondo É, nada, na minha opinião, né? Tudo que eu falo é na minha opinião, tá? sim, O aluno tem que poder perguntar. claro. O aluno tem, senão, ele compra um livro. E Sim, lógico. é fundamental isso. Ó, E e é importante. uma vez desculpa te cortar, é que você vai dar Não, uns ganchos. fala. Uma vez um aluno chegou para mim num curso qualquer e falou assim: pô, Emerson, isso aí tudo que você está ensinando tem um livro. Eu falei, mas você leu? Ele É, falou, ah, não. Eu falei, você então, faz uma é, pergunta para o livro. então, não é só isso, né? Não tem pergunta, o cara falou assim: um livro bom, ele custa talvez um terço de um curso da Tecnoponta. Só que o livro tem um negócio, tem que ler o livro, entender o livro e você não pode É, é, te- perguntar. você tá esquecendo uma coisa que você mesmo fala sempre, hein? Em primeiro lugar, você tem que saber qual é o livro bom. E aí vem a curadoria que você fala Já sempre. começa já começa a curadoria. É, eu, E eu, quando o cara vem aqui, aí ele fez essa pergunta, eu falei assim, ó, eu tenho que ler às vezes 10 livros desses que você ouviu para montar o treinamento que você vai ter aqui em uma semana. Olha a minha linha do tempo, que bonita que ela faz.
Eu vou para o final. Oi. Agora que estamos em 2030, já começa no futuro. Sim. Não, agora eu estou indo para o finalzinho meu na Tecnoponta, que eu já estava. Sabe quantos alunos você treinou? Ah, tu me falou outro dia 2000 e pouco, né? Sim. Foi isso? Tá aqui. 2.425 pessoas você treinou. Sim, legal, hein? Você ganhou de mim em número de turmas. Você deu 335 turmas. Eu dei 302 turmas, mas em alunos eu ganhei de você, porque eu tinha mais... As Tinha minhas mais aulas... alunos por turma. Isso aí. Era mais baciada, né? Ah, brincadeira. Não era, é mais popular, né? Tô brincando. Era mais querido, mais popular. Você era meu, né? Eu tive a honra de ser um desses seus alunos aí. Mas eu posso falar para você que, pelo fato de você ter dado 335 turmas, você tem muito mais hora aula do que eu. Lógico. Eu achava que você tinha mais. Eu achava que você tinha mais. Não, tem muito mais aula que eu. E até aí, antes que eu esqueça, o Marcelo, engraçadinho, assim, eu sei que o Lapetina vai... Eu não sei de onde ele tirou isso, o Lapetina vai ficar chateado, eu estou guardando isso, desde que eu vi a entrevista dele, falando que você era o cara mais didático que ele já conheceu, alguma coisa assim. Aí assim, nossa, o Marcelo acha que eu acho que eu sou melhor. E eu tenho que falar que, sim, sem puxar saquismo nenhum, cara, mesmo, eu concordo 1000% com ele, 1000%. A questão da didática, de você ler a visão da outra pessoa e saber encaixar a tua conversa ou a tua explicação no que a outra pessoa precisa, é maravilhosa. Isso daí assim, não tem nenhum problema de falar, assim, nenhuma vergonha de puxar o saco mesmo. Eu nunca tive a experiência de fazer aula comigo, né? Então eu não posso julgar. Eu tive, fica tranquilo. Que é o cego daltônico tendo aula de Adobe Photoshop. Tu me ensinou. Já lá no Backsite a gente já teve, por exemplo, o suporte técnico gago, foi bem legal também. Também é bom. Sabe que ele falava assim, Luiz, clica uma vez só. Acabou. O duplo clique para ele, né? Eu só discordei do Marcelo numa coisa, e também não é para puxar saco, porque não tem obrigação nenhuma. Que ele falou assim, e o Rogério, muito atrás... Então, a gente tem que lembrar a didática, existe a didática da explicação, né? Sim. Mas tem a didática da mecânica, né? Sim. Eu estou falando de orelhada, hein? Né? Não estudei isso. Eu estou falando da experiência. E muito da didática que a gente conviveu, Marcelo, sua, do Rogério, a gente acaba absorvendo do meu professor de biologia, da minha tia, de 9 anos. E o Rogério, a gente tem que lembrar disso, ele criou uma didática de material que era espetacularmente simples. Sim. O propósito era ser simples, é o seguinte: pai e pou. Você aprendeu, agora você vai fazer. E a apostila, ela te guiava para que a interface não fosse um problema. Sim, entendeu? Sim. Você conseguisse exercer o que você aprendeu sem ter problema com a novidade da interface, do programa, da aplicação, seja lá do que for. Então, a apostila era uma cópia. E eu copiei isso sem o menor pudor, até porque ele ganhava dinheiro com isso, né? Com a minha felizmente, merecidamente. Então, eu falei, cara, a fórmula que ele usou nas revistinhas do Delphi, nas apostilas de Delphi, dos cursos que eu fiz, que assisti com ele também, SQL e tudo, eu falei, cara, o cara inventou a roda, né? Ô, Luiz, eu entrevistei ele aqui no primeiro Papo de Ponta. Eu vi. E eu estou estudando bastante sobre essa parte da pedagogia, inclusive por conta da escola mesmo, né? Uhum. Sabe como eu sou, né? Se eu estou nesse posto, eu vou para as melhores práticas, eu vou tentar saber o melhor. E existe uma metodologia hoje que é muito atual, chamada ensino baseado no desafio. E é o que os melhores intelectuais do ensino, as melhores práticas dizem que essa é a forma que deveria ser sempre. Ou seja, não importa, você não tem que ensinar matemática, português, geografia, você tem que ensinar o cara a construir um muro, que aí ele vai usar tudo ali.
Então, você tem que ter o desafio, que é a proposta para poder fazer isso. O Rogério, por intuição, criou essa metodologia na Tecnoponta há 30 anos. Então, ele já criou essa empresa que a gente está aqui hoje batendo papo e está seguindo essa metodologia. Ele criou essa empresa há quase 30 anos atrás, totalmente com a metodologia do ensino baseado no desafio. E hoje se fala como isso sendo uma coisa moderna, e por isso a Tecnoponta está aqui no ponto. Ele vem com essa forma desde lá. É o que você está falando aqui, você acha mágico, e ele também falou que ele achava fabuloso esse formato. Hoje, o mercado da educação entende que é o jeito certo de se ensinar. Sim, só que vai demorar mais um século para o país virar nessa direção. A gente já está assim há 30 anos. Então, é meio... Vou ficar com falsa modéstia por uma coisa, cara, mas assim, a gente acaba, mesmo sem querer, ser pioneiro em um monte de coisa. Eu sou pioneiro do home office, por exemplo. A empresa tem 70 funcionários hoje, onde eu trabalho, né, na TimePix. E eu fui o primeiro home office, antes da pandemia, por causa do meu problema de visão, né? E era um pouco estranho. E tem muita questão da cultura. Eu sei que até você tem essa dificuldade, porque quando a gente fala que é questão de cultura, não é pouca coisa. É como a gente fala que algo é psicológico, não é desmerecer, né? E eu insisti muito, que assim, cara, a palavrinha gasta também, mas, cara, é comprometimento. Você quer fazer o negócio funcionar, então não importa. Eu tive bastante dificuldade na pandemia de lidar com esse tipo de trabalho, viu, Luiz? Sim, a maioria tem, mas hoje já tem menos, as pessoas têm menos, né? Muita gente tem muita, mas é mais comum. Agora, assim, as pessoas já aceitam mais, muita gente já começa até a preferir, né? Então, fazendo gancho ali, né? É que eu preciso de plateia, entendeu? Quando eu vou falar, eu preciso dos caras ali para a gente rabiscar, brincar, tomar café e falar que vai para a direção, para a esquerda, para a direita. O pessoal fica lá, ai meu Deus, isso aqui lá, mas eu tenho que ter ali aquela galera para poder decidir junto. É coisa eu não sei. minha. Sim, não, falando, é nítido. Eu não sei se eu teria facilidade, por exemplo, de dar aula remota. Eu acho que aí eu ia ter que me readaptar, se fosse o caso, entendeu? Agora, Sim. programar remotamente, a gente tem reuniões Sim. diárias, e mais do que uma. Curioso que tem gente com quem eu trabalho, especialmente no cliente, né, final, e pessoas que me dão super bem, tudo, gosto muito mesmo, e a gente não se conhece, a gente fala todo, a gente cria uma intimidade profissional, que acho que é onde você mais se expõe, né? No Sim. melhor sentido, e que eu falei, cara, a gente nunca se viu pessoalmente e a gente meio que conhece a pessoa, né? Sim, É um sim. negócio dos novos tempos, né? Dos Como novos tempos, diria novos tempos. você. Então, eu vou tentar arrematar agora para não deixar essa lacuna. Então, aí eu comecei a dar aula e tal, não sei o quê. Aí eu resolvi que ia sair do banco e para Sim. ficar só dando aula, eu já conseguia me manter só dando aula na época. Aí eu já estava dando aula na SOS Computadores. Esse meu amigo Cláudio abriu uma empresa e me chamou para ser programador. Aí foi meu primeiro trabalho. Eu tinha estudado COBOL na teoria, tinha feito um estágio na própria escola de um mês, alguma coisa assim, mexendo aí sim no computador. E aí eu tinha comprado já um computador onde era possível programar em COBOL. Sim. Aí eu falei, vou fazer um programa ensino baseado em desafio. Falei, cara, eu vou aprender se eu tiver objetivo. Resolvi fazer um programa de contabilidade. Aí um amigo meu, outro, com uma didática assim absurda, que é o Tadeu, ele me ensinou. Ele era formado em contabilidade, escola técnica, e ele me ensinou de um jeito que eu fiz um programa de contabilidade, como assim, tipo a primeira coisa que eu fui fazer em COBOL por minha conta. O Cláudio, aquele meu amigo que tinha lá a televisãozinha e tal, ele já tinha empresa, assim, a gente já tem um cliente que precisa de um programa de contabilidade. Vamos demonstrar o seu. Eu fui lá, a gente demonstrou e o cara comprou. Então, aquele meu programa seria o modelinho de programinha da escola para você aprender.
mas que eu já Virou tinha levado dinheiro. muito a sério. Virou dinheiro. Virou e olha, cara, foi bastante comercializado. Aí eu comecei a desenvolver aplicativos, contabilidade, folha de pagamento, administração de condomínio, etc. Aí eu acabei indo para uma outra empresa que eu fui chamado para ser sócio, exatamente com o Tadeu, Fernando, Marcos Nagamuta, que você conhece. Conheço. Me deu aula de ASP. Isso, isso. Que é meu irmão também. E aí, eu dessa empresa, eu acabei... essa primeira sociedade, depois meio que por alguns motivos foi se fazendo, cada um foi para um canto, foi quando eu abri a LBM, Sim. com eu, o Marcos, o Perso, que era o LB, fez aniversário ontem até, Uhum. amigão meu também. E aí, só que aí assim, era só desenvolvimento de software mesmo, só programação na veia, né? Sei. E aí a LBM era só isso. Depois o Pécio foi para outro lugar, ficou eu e o Marcos, a minha irmã entrou como para botar as contas em dia, né? Que assim Sim. como você e a Thaís entregou, né? Também não sabe nem quanto ganha, quanto gasta, né? Tem que ter alguém para tomar conta, porque a gente quer inventar sarna para se coçar, né? A É gente isso quer aí. fazer, né, as coisas, não quer É, dinheiro, a gente quer ganhar e tal, mas sim, não sim. quer controlar muito. É, só, sim, sim. Aí eu tinha na LBM, além da parte de software, a gente pegou o Carrefour como cliente junto com uma amiga minha, que também tinha uma empresa, Camila, esposa do Pércio. Trabalhamos, aí a gente ficou naquela dependência de a gente tinha um cliente muito grande, que a gente ganhava um dinheirinho legal, e que depois a gente sabia que ia acabar perdendo, eles iam se automatizar, etc., né? Sim. Aí, em 1995, eu tive a brilhante ideia, naquele momento. É, E ah, se... outro, cara, eu vou te trazer uma hora, eu tenho uma revista Veja, ela tem na internet essa revista, falando pela primeira vez, assim, de uma forma grande, né, assim, para inovador e tal, sobre internet. É engraçado você ver Sim. isso. Alguém falando, olha, internet é uma coisa que vai acontecer. E assim, o que é internet? Que porcaria é? É, Aí, é assim, eu entre ouvir falar a primeira vez e eu estar navegando na internet pelo modemzinho lá, acessando o Mandic, que era uma BBS de São Paulo, meio por osmose, e sem perceber, eu já, nas primeiras coisas que eu achei, era como montar seu provedor. E sim. essa brilhante ideia foi montar o provedor. Eu podia ter ficado só na ideia, né? E Uhum. aí eu nessa mudança aí da LBM, eu saí diminuí a parte de software, né? E me dediquei a montar o provedor em 1995. Eu fui fazer o curso de Windows NT em São Paulo Uhum. para poder montar o provedor. E aí a minha cultura não era Unix ou Linux, né? Sim, Era a sim. Microsoft. Eu queria ter algo um pouquinho próximo já do que eu estava acostumado. Sim. E nesse pacote que eu comprei, eu tinha direito a fazer exame de certificação. Foram 2 cursos e 2 provas de certificação, Windows NT 3.5. Sim. Aí eu falei, vou fazer, né? Aí fiz o curso e aí, junto com os amigos que foram juntos e tal, me deram carona. Aí, olha que idiota, assim, pensar nisso hoje. Eu marquei as 2 provas de certificação, eu nunca tinha feito, é que eu também achei que não ia passar e ia fazer por fazer, estava paga a prova. Aí eu marquei as 2 provas para fazer uma em seguida da outra. Uhum. Não Ô, foi Luiz, pretensão. Oi, só fala. um minutinho. Tá. Anderson, dá uma pausa na gravação aí, por favor. Vamos lá, tá pausado. Deixa eu fazer um xixi. Vai lá, vai lá. Tá, tá gravando de novo. Estava falando das Então, 2 provas. isso, então, aí eu fiz, eu falei, vou para São Paulo uma vez só, né? Era em São Paulo que fazia a prova, na Solaris que eu fiz o curso e a prova, também não existe mais. Aí eu falei, beleza, aí fui lá, fiz a primeira prova, você já sabe o resultado na hora, né? Sim.
Aí eu passei. E foi a coisa mais inesperada. Eu falei, caramba. Aí, bom, aí eu, eu fui na recepção, falei assim, ó, eu vou comer um sanduíche ali e volto para fazer outra, tudo bem? Uhum. Ah, tudo bem. Aí eu voltei. Aí na segunda eu não passei, eu quase passei. E assim, eu tinha um provedor para cuidar, né, na época Sim. já, e que o provedor já estava rolando, assim, já estava montando tudo, né? Aham. Então, eu não dava tempo de eu estudar. E tinha uma promoção que se eu passasse nas duas provas até o final daquela semana, eu ganhava uma licença do Windows NT, que era caríssima, né? Sim, E eu sim, só sim. estava interessado nisso. Aí eu terminei a segunda prova, falei assim, não passei, falei, pô, mas acho que se eu estudar agora eu passo, né? Aí eu perguntei para a moça, eu posso marcar uma próxima prova para essa semana? Pode. Aí eu marquei. Aí eu voltei, estudei. Na verdade, não deu para estudar de novo muito, mas Sim. foi o suficiente, eu passei para ganhar ali a minha licencinha e É, tal. talvez você não tivesse mais tão cansado para fazer a prova, porque você já foi só para fazer ela, né? Você fez a Cara, primeira, aí você passou na eu acho que segunda. eu acho que foi até assim, o fato de não ter a pretensão de passar até me ajudou, de certa forma, né? Bom, aí o que aconteceu? Eu tirei a certificação, chamava MCP na época, esse nome vive mudando e tal. É curioso que hoje é uma coisa super popular, né, e importante. Na época, era uma coisa muito rara, tinha muitos poucos Sim. profissionais, né? E Sim. por conta disso, aí vou fazer o link agora quase com a Tecnoponta. Aham. A Cozipa, na época, alguém, eu não, foi por intermédio de um contato em uma universidade, uma faculdade aqui em Santos, uma universidade, um conhecido, falou assim, na COSIP eles estão desesperados, precisam de um cara para dar aula de Windows NT, eles têm uma plataforma de automação que vai utilizar o Windows NT e precisam de alguém certificado. E chegaram em mim por causa disso, chegaram do nada. Sim. Aí, assim, eu tenho a certificação, né? Só não tenho o curso. Sim. Aí, o que eu fiz? Lembrando muito você, quando você assim, não, você sabe tal coisa? Eu sei. Aí você fala assim, eu sei porque eu vou fazer o curso, tem o curso lá, eu vou saber, É, né? E vou entregar honestamente. Eu é, gostei muito disso. isso não é mentira, é profecia. Profecia, muito bom eufemismo, é muito bom de eufemismo. Aí, o que aconteceu? E eu, o provedor, bombando de trabalho e de conta, né? A conta era cara. Para Gabriela, para a galera mais nova, assim, hoje eu tenho que tentar lembrar direito e também me localizar como que era na época, mas assim, eu pagava um link de 64 kbits, depois vocês façam as contas disso, o que significa. Tipo, R$ 5.000 naquela época, em 96. Sim, sim, sim. Era muito Adriano, dinheiro. para Era muito explicar, dinheiro. como você falou da Gabriela, para explicar para o pessoal que está escutando a gente, o Luiz está dizendo o seguinte: a LBM Isso, por foi um favor. dos primeiros provedores de acesso à internet e hospedagem que Uhum. existiu no Brasil e começou aqui em Santos também. Então, ele é um dos caras que criou esse negócio aqui, né? Então, nós estamos falando de uma época que é do início desse negócio. Fazendo sempre o link contigo aí, é muito curioso falar assim, cara, abrir uma padaria eu nunca abri, mas tem um monte de gente que abriu. Eu posso até pegar uma consultoria. É, abrir uma escola até já tinha, também. Provedor é um negócio que não existia. Você não sabia nem como cobrar. Sim, 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 sim. Assim, foi muita loucura e tal. Eu estou falando porque também abrir uma escola na pandemia também é novo, né? Sim. Abrir uma escola é uma coisa, abrir uma escola na pandemia é outra É. ramificação, é outro Compra... CGC. Não, compraram uma escola no meio de uma pandemia. Não, Como diz como o eu meu já te amigo falei, Luiz. em 2020 eu falei assim, cara, foi a única coisa que fez sentido em 2020 para mim, foi o Emerson ter comprado a Tecnoponta. Mas nada, eu vou me pegar nisso, porque o ano foi, da pior É, maneira possível, foi maluco. E esse foi uma coisa, assim, foi um não, alento, né? né, foi Então, realização de um sonho também, né? eu sei, eu sei.
Então, e outra, eu não era de infraestrutura, eu era programador. Por isso que eu fui fazer o curso, fui me capacitar. E montei, né? Lógico, não montei sozinho, montei com o Marcos Nagamuta, minha irmã, pegando a pior parte, que era a parte financeira. Era a pior parte. Eu lembro quando chegaram os equipamentos, a gente comprou, fez o lease, um dia chegou os equipamentos, todo mundo muito empolgado, cara. Eu não tirei da caixa por alguns dias, porque eu fiquei com pavor, cara. Eu não abri a caixa, não falei, chegou, vou fazer o open box. Cara, quando chegou, eu falei, puta, que droga que eu fiz, cara. Que droga. Né? Mas aí andou o negócio, a gente teve até um certo sucesso, aí tivemos muitos usuários e tal, fizemos com alguma competência técnica. O atendimento nosso era bem legal também. E, bom, aí, só que, aí voltando aí a questão da Cozipa, né? Nesse meio tempo, assim, cara, eu não tenho curso de Windows NT, né? Mas eu tinha muita conta para pagar. Falei, Sim. cara, eu não vou me sentir bem de não mandar nenhuma proposta para eles. Eu mandei uma proposta, eu não acho que tem nada demais falar. Cara, você tem alguma coisa ruim falar faz 25 anos, é isso? 25 anos, né? Escreveu qualquer coisa, né? Já caducou. Já caducou qualquer coisa, então eu vou falar número. Pode né? falar. É chato coisa quando as pessoas não falam número, eu vou falar, que se dane. Porque eu lembro do número. Eu mandei a proposta cobrando R$12 mil naquela época. Sim. Tipo assim, não vão querer. Tipo, não vão querer. Mas eu tô com a consciência limpa porque eu mandei. Sim. E os caras quiseram. Falei, caraca, meu! Aí eu fiquei desesperado, né? Porque eu não tinha curso. Agora eu tenho um trabalho caro para entregar para poder pagar o equipamento caro que eu comprei. Exatamente. Onde eu estou me metendo, né? E tendo que, ao mesmo tempo, tocar o provedor, né? Sim. E aí, cara, eu vou te falar, eu ainda acho, eu já fiz muita coisa difícil que eu digo desgastante, estressante, muitos cursos que eu montei. É aí que você começa a gostar de Kennedy, né? Kennedy, não. Aí, cara, o eu Kennedy, ainda... eu brinco. Para quem não sabe quem é Kennedy, vai no Google e pesquisa. Kennedy é o saxofonista. Saxofonista. Que o negócio é o seguinte, aquele sonzinho é para poder deixar você calmo. E na hora que o bicho está pegando lá de fora, que você entra no data center, você tranca tudo para ninguém falar contigo e coloca só o Kennedy. Para tentar voltar o servidor para o ar, sabe? É por aí. É o mute do mundo, né? É o mute do mundo. Ó, mute. Fecha tudo, põe Kennedy e fala, caraca, esse servidor tem que voltar, vamos lá. Espanta neném. Então, e aí, o que aconteceu? Então, eu estava falando sem brincadeira, eu ainda acho que, olha, eu passei por uma implantação assim, maravilhosa agora, recentemente, que foi muito desgastante. De trabalhar 40 dias sem folga, com um domingo nesses 40 dias, e dormindo, às vezes, 4 horas por dia. Ao mesmo tempo, foi uma coisa muito legal, assim, muito grande e tudo. Então, foi cansativo, mas, assim, ainda acho que a coisa mais difícil que eu fiz na vida, acho que foi esse curso. Por quê? Eu tive que... eu aceitei, só que eu não tinha um curso. Sim. Cara, eu vou falar porque deu tudo muito certo, tá? Sim. Senão eu não estava contando que eu não sou louco. Mas aí eu fui, as pessoas foram 2 turmas. Na primeira turma, eu chegava, o curso era 8 horas por dia. Eu não lembro se era 8, eu acho que era 6. Era 6 horas, desculpa. Mas era 6, eram 2 períodos. Eu almoçava lá, voltava e dava aula. Só que eu chegava e eu tinha, na primeira turma, como eu não tinha o curso pronto, eu tinha que improvisar durante 6 horas sobre o Windows NT que eu tinha acabado de aprender. Não é aula, é assalto, né? Primeiro assalto. Sim, não, e teve um requinte de crueldade. O Marcos Nagamuta é comigo, coitado. Você termina fazendo, sou o gongo. O que ele fazia? Ele ia junto
para ficar anotando tudo que eu estava improvisando, para que quando eu chegasse em casa, eu montasse a apostila do que eu tinha dado aula. Sim. O requinte de crueldade, a parte boa é assim, que eu me dei muito bem com todo mundo, assim, quase que imediatamente. Mas no primeiro, eu sofro de insônia desde criança, isso acho que você sabe sobre mim, desde criança até hoje. Tenho muita dificuldade para dormir, tomo remédio e tal. E aí eu tinha, em relação ao curso, tipo, uns 2 dias antes, o pessoal da empresa que contratou fala assim, escuta, você tem que ir lá na cozinha para preparar a sala. Eu não sabia. E aí eu não pude dormir para poder fazer o meu trabalho, para depois, no outro dia, ir preparar a sala. E aí, no outro dia, ia começar a aula, que eu tinha que improvisar. Só que o que aconteceu? Eu estava um dia sem dormir. Sim. No outro dia, que eu falei, vai dormir, né? Cara, só que eu não dormia, porque eu estava, né, petrificado ali, preocupado e tal. E então, no segundo, mesmo estando um dia sem dormir, no outro dia deitando na cama, tudo, eu não preguei o olho. E eu fui dar aula 2 dias sem dormir. Não façam isso em casa. Isso aí dá sequela, isso é muito perigoso. Mas eu não tive escolha. Cara, eu te juro, nunca ninguém percebeu isso. Nem o Marcos percebeu isso, que ele estava em aula. Eu comecei a explicar, acho que depois de umas 2 horas de aula, cara, eu comecei a me sentir mal, em pé. E eu falei, gente, vamos chegar aqui, porque a aula era em pé, né? Era a mesa em U, tal, típico de empresa, né? Aí eu falei assim, gente, vamos sentar aqui agora um pouquinho para ver um negócio no computador. Porque eu precisava sentar, cara. Porque eu ia desmaiar. E aí eu consegui, lógico que eu era mais novo, né? Sim, sim. Se eu fizer isso hoje... Já teria desmaiado. Quando eu fiz o curso de Linux, que foi mais ou menos assim, você lembra aquela propaganda daquele pinguim que vinha e dava um tapa na cara assim do House? Eu acho que era do House. Você lembra? Eu tinha a impressão que eu ficava também sem dormir, tinha a impressão que o pinguim vinha e pá! Na minha Eu cara. lembro que eu nunca te vi daquele jeito. Eu lembro, porque das coisas que eu vi você fazer, se fosse arriscar dizer a mais difícil que eu vi você fazer pelo teu jeito, foi aquilo. Foi aquilo. Você deve ter feito outras que eu não sei, mas aquela você estava diferente. Então, aí eu... E depois eu que sou eufêmico. Oi? Você estava diferente. Não entendi. Eufemismo. Eu sou o rei do eufemismo. Ah, né? eufemismo, diferente. Você estava Tu diferente. estava sinistro, cara. Tu estava possuído. Tá bom assim? Mas tu estava com a faca nos dentes. Tava com a faca nos dentes. Então, aí, agora, para não terminar, você, pô, então, foi lá enganar. Não, cara, o curso incrivelmente foi bom, mesmo no improviso. A prova disso é que o chefe ali do setor que me contratou, ele ligou para mim, tempos depois, que estavam na época precisando de um curso, eu acho que de C Sharp, e na época eu não programava C Sharp, né? E ligaram assim, olha que demais, o cara ligou para mim, falou assim, escuta, a gente está precisando de um curso tal, a gente quer saber se você dá aula disso. Pô, assim, é a prova, né? Sim, deu não certo. Não tem o que falar, né? Disso, pô, eu fiquei mal feliz e tal, agradeci tudo, e eu não dava aula daquilo, não fui. Mas assim, depois desse curso, aí aconteceu, eu conheci o Rogério foi até a IBM, é muito engraçado que alguns seres como você e o Rogério, parece que a gente veio de um certo planeta, né? E aí, o Rogério, cara... Não, o Rogério não veio de outro planeta, ele fala que ele veio do futuro. Então, só que foi engraçado. Eu tenho uma coisa que eu ajudava, acho, quando dava aula, e hoje eu tento me segurar bastante, de criar intimidade rápido. Sim. E tem gente que não gosta, e eu tenho que respeitar, né? E eu tenho que me policiar para isso, né? Porque às vezes você meio que vai com a cara da pessoa e você cria intimidade que ainda você não tem ainda, né? Sim. Hoje em dia é um pouco ruim isso, eu me policio mais. Mas com o Rogério, cara, eu acabei de conhecer ele, eu já estava meio tirando o sarro dele, como eu tiro até hoje, entendeu? Com o mesmo grau de amizade. Então, assim, e com você foi igual, mas com você ainda teve uma introdução, porque o Rogério
vendeu Sim. para ele, não, o Emerson, tal, não sei o quê. Aí aquele cabeçudo lá, morre de brincadeira. Aí, e Era porque... realmente, quando eu te conheci também, foi, meu, a gente já se conhece há 200 Sim, anos, sim, sim, na hora da impressão, né? sim. Então, com o Rogério foi isso, foi muito rápido, cara, foi muito rápido, que eu digo, foi assim, num encontro de poucas horas, a gente meio que ficou amigo mesmo, não é maneira de falar, ao ponto de quando, eu lembro como foi a ligação, é lógico que tem muito de humor nisso, tá? Não sou, É. não sou tão arrogante, mas eu soube que ele estava montando, que ele estava estudando o Windows NT, e eu liguei para ele e falei assim, escuta, ó, eu já aprendi, eu vou dar aula melhor que você disso. Zoando mesmo, Sim. obviamente. E ele falou, é verdade, então você vai dar aula. Então, vamos combinar? Cara, isso tudo, se juntar entre eu ter essa ligação aí absurda, né, para ele, e eu fechar negócio com ele, se somar, não deu uma hora, porque aí a gente se encontrou era Tecnoponta na Pedro Lessa ainda, foi naquela transição. É bom que se diga, a Tecnoponta Sistema era concorrente da LMM, curioso isso, né? Então, eu sei, Era eu imagino. Sim, concorrente. sim, sim, sim. Mas eu não conhecia o Rogério, né? Aí a gente se encontrou ali embaixo e tal, e ali comemos um pastel. Falei, então, aí eu não vou falar valores. Mas quanto? Então, eu acho que tá, mas e se for assim? Tá bom. Então tá bom. Aí ele marcou uma aula, tipo demonstração, é uma aula para ser aprovado, e está corretíssimo. Então ele ia ser aluno, a Mônica, a esposa dele, né, Sim. sócia dele. A É Mônica, engraçado a que Mônica está convocada para vir aqui no Papo de é Ponta também. importante, hein? A Mônica e o Renato aí são ausências Sim, sim, sentidas, sim. hein? Agora que eu vim, eu tô cobrando o cara de pau, né? Um ano para vir. Ah, não, mas eles têm que Meu, vir aqui na agora semana que vem. tô pimpão aqui. Sim, Aí sim. foi uma aula de demonstração de Windows NT mesmo, né? E o Maso, meu amigo, engraçado, o Maso, eu lembro que ele estava nessa turma também, o Maso fez muitos cursos também. O Maso é lá daquela primeira empresa, ele era sócio, lembra do Cláudio, da televisãozinho e tal? Ele era sócio daquela empresa, a gente ficou amigo ali. Sim, sim. E felizmente são amigos até hoje. Aí eu dei aula e assim, eu lembro de muita risada durante a aula, isso que eu lembro, né? E assim, eu acho que eu nunca me preocupei muito, eu não conto piada, tu sabe? Sou Sim, sim. péssimo. E eu não, é uma coisa natural, eu acho que é negócio de ter, o negócio que você tem natural, e acho que só dá para ter naturalmente isso, ver as coisas com humor, Sim, com uma sim. leveza, sem perder o foco, De sem bem perder com a a vida, seriedade. né? Oi? De bem com a vida. De bem com a vida. E assim, aí eu comecei a dar uma tecnoponta. E aí a história que você já contou, o Rogério, a partir daí, alugou aqui já no prédio para ele poder dar aula ao mesmo tempo que eu, porque Sim. senão a gente revezava a sala, né? E aí É, começou a ter muito curso, que eu tinha já os cursos sim. dele de Delphi e os cursos de Windows NT, né? Ainda na Sim, época era sim. Windows NT 4.0, Sim, sim. curso Eu fui teu aluno. de foi meu aluno, e eu fui Foi teu teu aluno. aluno. E aí, 18 anos depois, né? 18 anos. Aí, assim, Você só foi meu aluno para poder falar isso, mas você só fez um curso para poder. Eu não, fui teu aluno. Eu estava comentando com a Vera aqui, foi assim: olha, eu não vou nem falar quem é quem para poder não ter nenhum problema, mas eu falei assim: o Luiz e o Rogério eram o Batman e Robin da Tecnoponta. Eu por cheguei quê? com. Ah, porque eram só vocês dois, era uma dupla que tinha aqui, né? Sim, sim. Eu cheguei Não, com. eu era o Batman. Por isso que eu falei que eu não ia Não, eu falar era o que era Batman, aqui. eu era o Batman. Porque eu sou morcego, né? Eu trabalho à noite e Sim, sim. tal. Ele Eu que se vivo na defenda, sombra. né? Ele que se defenda na próxima ocasião. É, e aí eu falei, eu cheguei como coringa, né? Eu dava aula quando o Luiz não Sim, dava. Tinha espaço, eu dava aula. Por isso que eu dei aula do Corujão sim, e por isso que alugou o sétimo andar para poder ter minha sala também. isso. E não precisa responder, mas quem que ganhou dinheiro? Entendeu? A Eu é que única não pessoa, fui. Não, não, a eu única pessoa que está lá agora comendo pipoca e olhando os gráficos, né? Não, e assim, a loucura que pensar que eu tinha que dar aula por causa do provedor, porque
O meu sustento vinha da aula, não vinha do provedor. Eu não cobrava já mais nada, não recebia mais nada para tentar manter o provedor, né? Sim, sim. E aí assim, agora trazendo, aí é importante não pular a parte mais importante da história, da minha história na Tecnoponta, que são os alunos. Sim. E, cara, quase 2.500 alunos. e assim, quase 2.500 e cada um, né? E cada um, assim, porque tem histórias assim, maravilhosas. Tem aluno meu, Sérgio Neves, que era vindo de Linux e tal, e até hoje a gente tem contato. Ele tirou certificação Microsoft, mesmo sendo pinguim desde criancinha e muito bom nas duas áreas, né? Nas duas plataformas. E aí quando ele tirou a certificação, ele mandou uma canetinha da certificação para mim, para minha casa e tal, que ela é meu amuleto e tal. Então, assim, essa questão, mas eu sempre penso aí, a minha história, a minha narrativa, né? Ela não é nem um pouco linear, eu não estou nem aí, mas ela, se você pegar pontos que eu arrematei, como eles se cruzam independente do tempo. E dentro disso está sempre a questão da vocação, que eu insisto, porque eu acho que muitos cursos da Tecnoponta, muitos alunos que eu tive, eu posso mencionar, o cara descobriu a vocação num curso de 7 dias. O cara aprendeu tudo que ele tinha que saber em 7 dias? Não. Mas Claro foi o suficiente para saber que ele podia fazer outros cursos de 7 dias aqui também, né? Sim. E que ele que despertou alguma coisa nele, né? Embora você não tenha me perguntado, eu não ligo, que eu não deixo tu perguntar mesmo. Eu falei, hoje a inauguração do podcast é hoje. Né? Eu fiz uma pergunta para você, olha só, eu fiz uma pergunta para você, a gente já está 1h30 conversando. Eu falei que isso ia acontecer. Teve um aluno, cara, isso me marcou muito, muitos alunos me marcaram muito e eles não vão se dar conta disso. Uma vez, um aluno, eu estava subindo para dar aula, atrasado, como sempre, né? Um aluno, e, cara, é muito aluno, e eu não enxergo, então, fisionomia é zero, né? Eu sei que eles são dentro da sala, e por causa de onde eles sentam, né? Tu lembra que eu decorava o nome de todo mundo no primeiro dia, tratava pelo nome, eu achei importante. Sim. O menino, todo arrumadinho, assim, tal, menino novo, assim, professor, o senhor não... Cara, eu te juro, cara, que não é inventado isso. Se fosse, também seria legal. Professor, o senhor não deve lembrar de mim, que eu tive aula com o senhor já há um tempo, mas eu queria falar para o senhor que hoje eu trabalho no banco, acho que era, não lembro que banco que era, tá? Um banco grande. No banco tal, trabalho com infraestrutura e que eu trabalho por causa do seu curso. Sim, é óbvio que é por causa do talento dele. Não vou fazer o discurso óbvio aqui, né? Sim. Mas assim, cara, o fato de você conseguir despertar esse sentimento para mim, eu ensinava o Windows Server pra caramba, não, eu pulava para ficar com o nariz fora d'água. Fazia direitinho, fazia honestamente, me esforçava e tal. Mas, assim, eu acho que falar para mim o que eu tinha, talvez, que eu acho que, porque era um pouco do meu foco também, era de despertar alguma coisa. Né? Então, assim, eu não tenho certeza se cada aluno vai se dar bem com isso aqui. Cara, mas enquanto estiver na sala de aula, eu vou considerar isso, entendeu? Eu não queria nem saber se tinha aptidão, se não tinha. A minha preocupação era automático, não vou nem chamar de preocupação. É muito de vocação nesse sentido. Era assim, cara, eu vou ensinar, que se dane. Não quer, assim, nunca tinha caso perdido para mim, entendeu? Então, nisso daí, claro que muita gente estava fazendo curso, nem tinha essa importância toda, mas assim, resumindo, que é uma coisa que eu não sou bom,
Se o cara tiver essa vocação, ou alguma vocação nesse sentido, não vai escapar, entendeu? Não. Nem que o cara sabe assim, Não tem como, pô, Luiz. eu gostei disso. Professor é uma porcaria, mas eu gostei do... Então, Ô, Luiz, deixa eu falar uma coisa para Diga aí. você. A gente está aqui já com vai dar 1h30 que a gente está Sim, conversando. desculpa aí. Não, esquenta a cabeça, não esquenta a cabeça. Só que nesse tempo que a gente está conversando, vou falar uma coisa aqui, assim. Da última vez que nós sentamos para conversar, foi quando eu fui, no primeiro momento, tentar trazer você para a gente poder fazer esse encontro nosso aqui. Sim. E aí depois a gente conversou aqui, o prédio tem um horário para fechar, a gente tem que encerrar por conta do horário do prédio. E aí a gente saiu daqui, a gente foi para um boteco e a gente continuou conversando, né, porque não dá para ser só aquilo. E aí você falou, não, porque você tem que fazer um negócio de podcast e tal, que tem que ser como a parte, tem que ser igual um podcast, não pode ser desse jeito, que você está meio quadradinho e tal. E aquilo ficou na minha cabeça, né? E aí você veio agora para conversar comigo e você já falou assim, não, hoje eu vim aqui para poder mudar o formato, você tem que trabalhar de um outro jeito. E agora, hoje começa a transição do podcast. E eu queria fazer uma provocação com você, né? Porque a gente está... Hoje aqui é o 12º episódio, é o final de uma temporada, né? Termina o ano, isso aqui vai no ar agora em dezembro, né? Então, o final de uma temporada. E a partir do ano que vem, a gente vai mudar o formato, vai fazer de uma outra forma. Eu queria convidar você para ser o primeiro a já trabalhar nesse formato novo que a gente vai fazer. Quer saber se você topa estar comigo nesse momento da conversão desse formato home office por conta da pandemia, que é o papo de ponta, para o formato mais atualizado, que é o que está sendo feito. Quer saber se você topa fazer essa transição comigo. Cara, eu topo tanto quanto eu topei vir aqui. Assim, eu nem lembrava que eu tinha te falado isso. Sim, sim. Mas, né, eu não preciso ter boa memória, eu preciso ser coerente, né? Então, eu continuo falando. E que assim, né, cara, é legal, a gente acaba dizendo coisas para gente que não conhece, que não nos conhece, né? Sim. Então, cara, demorou, porque você sabe só, o meu problema não é querer fazer difícil. Eu sou peão, eu não faço sou um peão feliz, tá? Sim. Mas eu não faço o meu horário, eu meio que dependo de momentos, de projetos e tal que eu tô. Então, fique em paz. Mas, cara, eu vou dar um jeito, porque... Nós vamos fazer o seguinte, ó, deixa eu te falar o que nós vamos fazer. Nós vamos dar uma pausa nesse exato momento e vamos fazer essa transição imediatamente. Nós estamos aqui estreando esse ambiente, né, que é um ambiente que foi produzido para a gente conseguir fazer esses testes e eu falei assim, não, eu quero fazer esse flop twist, né? Pô, demais. Com esse a gente terminar, fazer o formato anterior, que seria o formato da gente usando aquele formato home office por conta da pandemia, etc e tal, para esse formato que a gente está voltando. Sim. E aí sim, fazer o verdadeiro papo de ponta, ele acontecia aqui. Na assim, reunião, depois acabou a aula agora, né? A gente acabou de dar aula, com uma certa censura. Sim, sim. Ó, eu não quero, não quer não? Daqui a pouco eu pego, diga lá. Eu quero. Manda bala aí, cara. Você estava falando? Tava falando, acho que, de alunos. Sim, sim. E assim, né, cara, piegas, que se dane, né? Mas eu dava aula para ganhar dinheiro, vou deixar claro, né? Agora, juntar útil ao agradável, né? Porque a hora que você entra para dar aula, você meio que esquece. Eu acho que eu falo você, mas acho que é geral, né? Você meio que esquece, você passa a estar ali como a gente está aqui agora, né? Como você está conversando, lógico, com propósito e tudo, mas assim, você quer entregar, você tem um foco, você é meio que, no meu caso, que você vira, entre aspas, né? Um caçador, você quer caçar, você quer pescar aquela pessoa. Eu estava comentando assim,
É lógico que nem, e a proposta eu acho legal também, as pessoas vão às vezes fazer um curso, assim como aconteceu comigo, aí você entende, a minha conversa ela não é linear, mas ela faz algum sentido. A gente já está no futuro agora. Agora aqui nós já estamos em 2022. Agora pode, já estamos. A pessoa vai ter que ouvir o outro primeiro. Vai entender, peraí, que esses caras estão onde estão falando sobre o quê? Que louco. Já estamos no futuro. Com a mesma roupa. Não, porque na outra história toda, eu falei, cara, eu estudava, era bom aluno e tal, mas naquela idade que todo mundo é pressionado a escolher curso superior, eu não sabia o que eu queria. E eu não fiz vestibular primeiro, né? Aí já contei lá o que aconteceu, até o dia que eu descobri que eu era programador. Eu não sabia o que era programação. Na primeira aula do primeiro curso, lá na escola executiva, eu tenho meu diploma até hoje. Tem. E mó carinho. Aquela história que você falou assim, não, carinho. Sem falsa modéstia, tá? Eu ficava só pensando aqui. Cara, me lembro quando a gente fala assim, o Emerson se acha. Eu falei assim, gente, você tem que entender. Quem falava isso? Não, todo mundo. Né? Todo mundo que trabalha com a gente. Pô, mas é a premissa achar que você está empoderado. E eu falava assim, gente, eu não sou perfeito. Porque essa minha humildade me atrapalha. Exatamente. Né? Se eu não fosse uma pessoa tão humilde, diga-se, o melhor humilde do planeta, eu seria perfeito. Outro dia tu rei do eufemismo, tu falou, não é arrogante, tu falando de mim, né? Tu tem excesso de confiança, alguma coisa assim. É que no que a gente gosta, a gente tem excesso de confiança e arrogância suficiente, às vezes é visto como arrogância, até para dizer que não sabe. E não tá nem. Eu falo assim, cara, olha a arrogância de, entre aspas, né? Era muito comum comigo aluno perguntar um negócio que eu não sabia, e eu usava um truque, que é muito pouco usado. Eu falava, eu não sei. Cara, e lógico, não dá pra tudo que o cara perguntar, tu não sabe também, né? Vou falar aqui, vai acabar com uma das ferramentas dos professores. Você fazia assim, ó. Professor, o que é, sei lá, confiança e domínio? Eu sei que tu vai falar, mas eu falava que fazia, mas eu não fazia. Mas você falava assim... O que você... É uma piada minha. O que você entende como confiança e domínio? Aí a pessoa mesmo já explicava. Porque quando a pessoa está perguntando... O pessoal fala uma... Ele quer te pegar para falar, o professor não sabe, eu sei. Aí você vira, né? O que você entende por isso? Aí você... interessante. Eu também entendo a mesma coisa. Não é bem isso, né? E a outra coisa que eu acho... Os tolos acham isso. Uma coisa também assim, que sempre também parece, né? Eu não tenho muito medo de ser piegas e tal, mas assim, a minha visão, talvez eu me tornasse seguro como professor, assim, a minha visão, e nada contra, é a minha, pessoal, não era nunca, para me sentir confortável, não era nunca assim, eu estou aqui em cima e eu vou te puxar. Sim. Meu pensamento não era esse. Era assim, eu estou aqui embaixo, tu vai subir na minha cabeça e tu vai embora. Sempre, sempre. Era o meu automático, era uma maneira também de me proteger. E uma coisa que também... É comum nos melhores humildes. E uma coisa que, assim, pegando lá da didática, como eu falo da minha tia, de 9 anos, maluca, né? 9 anos, que me alfabetizou. Sim. A minha mãe foi professora e outros tantos, né? Tem um negócio que você percebe, eu falava isso às vezes em aula, né? Cara, o ambiente de alguém estar aprendendo alguma coisa, seja em aula mesmo, propriamente dita, no dia a dia, é bom entender sempre que é um momento, não sei se a palavra é essa, é um momento um pouco de fragilidade, porque a pessoa fala assim, eu não sei tal coisa que você sabe. Sim. Então, cara, só que é uma coisa muito bonita também. Sim. Porque assim, caramba, eu vou, por mais que seja uma coisa pequena, né? Não estou ensinando o cara como vencer na vida, nada disso.
ensinando relação de confiança entre domínio, não importa. Assim, cara, naquele momento mas delicado, é mágica, né? É mágica. É como um mágico, né? Aquilo não pode não mudar o planeta, mas é mágico, né? Exatamente. É mágica. Você tem uma coisa para mostrar. E aquilo é precioso. Tanto que aí sim, tinha coisas que eu fazia e que pra, mesmo às vezes sendo mentira, não importa, a ideia era verdadeira. Então, às vezes assim, a pessoa ficava com vergonha. Eu fiz tal coisa errada aqui. Eu falei, cara, relaxa que eu faço toda hora. É tipo assim, eu sou igual, cara. Sou igual, eu só aprendi isso antes. E muito possivelmente, como aconteceu de fato, muitos que aprenderam com a gente foram além de nós. E aí quer dizer que a gente fez certo. É curioso isso. Criamos um monstro. Isso, vários, né? Falar nisso, um outro que você tem que trazer, eu não sei por que eu lembrei disso, o Gustavo. Leite? Foi. Gustavo Leite, né? Convocadíssimo também. Vai assim, tipo... Esse virou monstro, né? Esse virou monstro. Esse virou monstro. E também, né? Também começou aqui como aluno de todo mundo. Sim. Eu fico bem... Ele fez 5 cursos comigo. E ele fez os de Windows Server. Ele fez 5 cursos comigo. Eu arrumei 3 empregos para ele. Sério, porque assim, Gustavo Litt, ele primeiro, eu coloquei ele numa empresa de infraestrutura em São Vicente, ele tinha uma lan house, depois eu coloquei, aí ele foi trabalhar, eu coloquei ele aqui. Ele é empresário desde os 5 anos de idade, né? Ele é. Você que colocou ele aqui. Foi, ele ficou no teu lugar. Eu tava andando no shopping, já tava meio que começando a pensar em parar de dar aula, por N motivos. E aí eu tava andando no shopping, passei por ele e falou, professor, como é que você tá? Eu falei, eu tô bem. Eu falei, e você? Ele falou, tô bem também. Aí, tá bom, tá mais. Aí dei uns 3 passos, eu falei, é ele. Ele é o cara. Aí eu voltei. Tu demorou 3 passos pra pensar o Gustavo, tu foi ledo. Foi não, mas é porque eu não tava caçando, não tava procurando alguém. Entendi. Então, ele apareceu, aí não foi que eu tive dúvida se seria ele, é que eu tinha dúvida se eu ia parar. Mas na hora que eu lembrei dele, eu falei, agora. Aí eu falei, atropelou as velhinhas. Vamos falar assim. Fala aí. Ô Luiz, deixa eu falar uma coisa pra você. A gente obviamente vai continuar conversando, né? Porque a gente vai se estender e o prédio daqui a pouco vai ter que fechar e tal. Eu agradeço bastante você ter vindo aqui. A gente fez de propósito essa mudança. Você pode perceber que está tudo improvisado, porque esse cenário está sendo montado para o ano que vem, né? É melhor para vir, né? E aí a gente trabalhou aqui, tentamos fazer alguma coisa para poder colocar, mas era só mesmo para poder te homenagear também, pelo fato de você ser uma das personalidades aqui no ponto. Todo mundo fala isso. Personalidade. Mas é assim. E eu queria que fosse marcante, eu queria que você fosse o cara dessa virada, até porque foi você, naquele boteco, muito feliz. Que talvez a gente volte para ele daqui a pouquinho, que você falou, cara, você tem que dar uma virada nisso, tem que ser de uma outra forma. Eu falei, então vai ser ele que vai fazer. Rogério! Não, e obviamente agradecer também, eu nunca neguei que... não vou ficar falando de novo, que as minhas desculpas foram muito boas, porque foram verdadeiras, foram meio dramáticas até, né? Pandemia, gafanhotos e tal, só que teve mesmo, né? Sim. E teve mesmo, né? Pandemia, gafanhotos. Teve. Mas assim, acordei mais feliz hoje, assim, que legal. Acho que deu para perceber. E vou te falar, acho que, assim, tava super à vontade lá no outro ambiente, cara, mas aqui já mudou tudo. Muda tudo. Já muda tudo. Ainda mais assim, né? Eu tô me sentindo no primeiro momento, porque assim, com o Rogério, eu tava tão nervoso quanto. Porque foi a primeira vez que eu fiz aquilo. Sim. E agora é a primeira vez que eu estou fazendo isso, então depois a gente vai desenrolando, né? Sim, não, aqui já é outra pegada. É mais fácil de você chegar ao ponto de se desenrolar. Sim. Dá até para rabiscar coisa, já tem uma mesa, dá para fazer papel, né? Dá para mostrar coisa no computador. Então aí depois você é só prometer, Marcelo Lima, Rogério e nós. E o Caio B. E o Caio B, tem que arrumar um lugar pro Caio B. Sim. Porque também ele... Aí o pessoal deve falar assim, né? Quem é da antiga, né? Mas e o Anderson?
O Anderson tá aqui o tempo todo. É que depois, a gente também gravou um especial agora de final de ano que foi os bastidores, né? A gente conversou. O Anderson, você não... Mas ele não fez parte de uma entrevista? Já fez eu duas assisti, já. Eu assisti todas. Dá um tchau aqui, Anderson, para o pessoal ver. Ter aqui. Anderson, Você é um cara, além de inteligente e engraçado, é humilde pra caramba. O melhor humilde. Melhor humilde, né? Dá um tchau pra galera ali que ninguém tá te vendo ali, ó. Tô aqui, gente. É isso, Luiz. Valeu, muito obrigado. Até mais, meu velho. E sucesso, né, cara? Não, vai ser. Vai ser o primeiro podcast de tecnologia, pelo menos daqui da Baixada, a gente vai começar a fazer. Pô, legal. Aqui vai ser legal. Entendeu? E é isso. Até mais, gente. Muito obrigado. E aí, depois só vem mais dessas, mais vezes. Até mais. Tchau, tchau. E aí, pessoal, gostaram da surpresa? Legal, né? Para a próxima temporada a gente vai gravar agora nesse novo formato e eu espero que vocês gostem. O Luiz da Petina é essa magia, né? O mago da tecnologia raiz. E a gente vai trazer mais gente assim e vai mudar um pouco do formato dos próximos episódios. Espero que vocês tenham gostado. Obrigado por esse ano, obrigado por ter assistido todos os episódios ou alguns. Sigam-nos no Facebook, Instagram, Twitter, aquelas coisas e vamos em frente. Até a próxima, pessoal.